Agora eu quero mudar um pouco de caminho, porque eu sei que vendas o pessoal entende como preciso vender mais, para mais pessoas, vender mais caro, tudo isso aí Perfeito. que a gente já sabe de novo, com recompra. Só que como eu faço, como nós fazemos, né, como um negócio qualquer pode fazer, para ter certeza do que ele está fazendo? Porque eu vou pegar vários amigos que eu tenho aí, que tem loja de roupa, por exemplo, Uhum, vende por vender. tá, "Ah, esse é o produto que mais vai vender, eu vou vender". O que ele precisa controlar? Quais são que a gente chama de nós, que ele precisa entender para que a experiência seja completa e ele transforme todo mundo que passa na frente da loja para um comprador ou um possível comprador. O que nós olhamos, o que alguém precisa olhar, perfeito. onde estão esses gatilhos, como que eu faço para medir isso? Legal. Eu acho que isso a gente entra muito na questão de vendas é processo, né. Existe o famoso funil de vendas, eu acho que, a maioria de quem tá Não assistindo a é não gente é aqui buchitagem esse negócio, não é funil de vendas? Não buchetagem, é? não é, de forma nenhuma. A venda, ela é processo, né. Para você ter uma venda previsível de crescimento, esse é processo, mas você precisa ter o funil de venda bem mapeado, né. Aqui na Vendex, pessoal, até para vocês entenderem um pouquinho, a gente mapeia absolutamente toda a jornada do cliente. Desde a hora que a gente roda, por exemplo, uma campanha paga, quantas visualizações nós temos, quantas pessoas acessam o nosso site, se as pessoas têm taxa de carregamento no site ou não têm, crescer até virar lead, aí tem um time de inside sales fazer qualificação. Então, controlar todos os nós do funil, Gabs, é o que vai trazer o resultado no final do dia. Porque, uma vez eu ouvi num O que é um nó? O que é um nó? nó é Explica pra todos os galera. pontos que fazem você perder clientes. Então vamos lá, você roda uma campanha hoje no Facebook, no Instagram, e milhares de pessoas vão ver. Mas não é milhares de pessoas que vão comprar. Então, ao longo da jornada do cliente, ele vai se perdendo. E aí cabe o gestor entender, time de growth entender aonde é que tá perdendo. Será que a gente tá tendo um anúncio, mas não tá tendo CTR, então as pessoas não estão clicando? Será que as pessoas estão clicando, mas elas não estão indo para o site? Então, você tem ali a página do page view. Será que as pessoas vão para o site e não se cadastram, de repente a tua linguagem na landing page não tá legal? Então tudo isso vai formando o funil até você chegar na parte de vendas, Você cara. sabe quantos nós temos hoje, desde a criação da campanha até a venda? Hoje nós temos 14 nós, cara. 14 nós, ou 14 seja, nós, cara. 14 momentos 14 que momentos. alguém é perdido no caminho. 14 momentos, pessoal, que se a gente não controlar, a gente tem alguns rituais de growth meetings só focado em cada nó, então um Me pouco mais explica um pouco mais, operacional. como é que a gente melhora cada você endereçou esses nós para alguém, como é que qual que é a sua estratégia para gerir esses nós? Perfeito. O que que nós fazemos aqui eu vou dizer que é simples, para tentar facilitar a explicação, não acho que é tão simples na prática, mas eu vou tentar dar uma simplificada, tá. É óbvio que não, enfim. Eh, nós temos 14 nós e não podemos dizer que uns são mais importantes com o outro, porque se um nó não funcionar, você vai perdendo gente do funil de qualquer forma. Mas tem alguns ali que a gente tem mais facilidade, tem mais alavanca de mudar, com o próprio pitch comercial, tem outros que é um pouco mais subjetivo, você não sabe se o problema é na parte do público ou na parte do criativo. Mas te respondendo a tua pergunta, a gente traz o time, cada pessoa do time é responsável por um nó. Então primeiro você tem que ter um um direcionamento muito claro, né, e o mais claro ainda é dentro dos OKRs da nossa área, cada nó tem a sua respectiva entrega. Então quanto cada nó deveria ter de relação a resultado e quanto nós estamos tendo. Então a gente tem o responsável pelo nó, a gente sabe o quanto cada nó deveria estar entregando e o principal, a gente acompanha isso todos os dias para saber se a gente está longe ou não. E se estiver longe, a gente tem as famosas growth meetings, que é uma reunião específica só para falar daquele nó, e aí a gente tem ali uma série de brainstorms, o que a gente pode fazer ou não. Saímos sempre com algumas ações de médio e curto prazo para rodar, testar, voltar o processo, melhorar, e aí vai Deixa eu otimizando. te provocar, cara, a Diga. gente é maduro o suficiente, nós temos pessoas com expertise suficiente para mexer em cada nó, sabendo que os nós têm estratégias diferentes, a gente tá maduro a esse ponto, hoje em dia? Gabs, não. Acho que a Vendex ela não tá madura o suficiente para isso ainda. A gente tá num processo de amadurecimento. Confesso, pessoal, que eu não sei se a gente vai chegar um dia que a gente vai falar que a gente tá maduro, porque, Não o existe, que a gente tá aprendizado ele sempre é sempre abrindo o funil. contínuo, mas a gente tem muita clareza do que a gente quer e do que precisa ser entregue. Então, só de ter clareza, de entender o que precisa ser entregue, a gente consegue rodar alguns testes ao longo do mês, né, ao longo dos dias, para entender se a gente tá se aproximando ou não, tá. E aí é óbvio, né, quanto mais você se dedica, quanto mais você aprende, estuda, é importante. Eu tenho fazer um parênteses aqui, tá, pessoal, acho que vale a pena.
eu tenho um mote, eu tenho uma maneira de pensar que ela se compõe de 3 pilares. Então, eu vou dar um exemplo, né? A gente precisa melhorar a conversão de tal nó ou indicativo. Geralmente, eu converso com pessoas que já fizeram isso, né? Então, bater papo, entender. A gente tem hoje uma série de livros que trazem ferramentas. E, cara, você tem bastante conteúdo. Acredito que esse podcast pode ser um deles, pode ajudar. Então, esse mindset, esse framework me ajuda a tomar essa decisão com base nisso que você